dando início às nossas entrevistas de hoje. Você sabe que o Vida Mais a gente fala de diversos temas e a nossa intenção sempre é trazer qualidade de vida. E hoje a gente recebe a doutora Eduarda Ferreira, ela que é cirurgiã dentista. E nós vamos falar aqui de um tema, doutora, que ainda gera muita dúvida, né? Muitos mitos às vezes, que é o bruxismo. Então, doutora Eduarda, seja bem-vinda e se apresenta para a gente aqui no Vida Mais. Obrigada, prazer. Eu sou a doutora Eduarda, cirurgiã dentista, e de fato vim trazer um pouquinho de informação sobre o bruxismo, que muitas pessoas ainda não têm conhecimento, né? E de fato, o que é o bruxismo? O bruxismo é uma doença que se caracteriza pelo apertamento ou ranger de dentes. E ele ainda pode acometer as pessoas durante a noite ou durante o dia. Muitas pessoas acreditavam que era só pela noite, mas hoje muitas pessoas têm ele durante o dia. E essa doença se caracteriza tanto pelo ranger, pelo apertamento ou até mesmo pelo simples fato de tocar os dentes, que algumas pessoas nem sabem disso. Por quê? Nós, seres humanos, quando estamos com repouso, não estamos fazendo nenhuma função com a boca, seja mastigatória, seja fala, nós ficamos com os dentes sem estar encostado. Quando nós encostamos esses dentes durante o repouso, significa que está tendo uma disfunção ali. Então, isso é o bruxismo. Uhum. E, assim, às vezes o paciente, mesmo acordado, então assim, porque o mais comum é que às vezes é aquele ranger de dentes ou de repente aquela dor que se intensifica durante o sono. Mas é possível o paciente, antes mesmo de um diagnóstico até profissional, ele identificar que está tendo alguma coisa diferente, que está mordendo um pouco mais, o que é que pode chamar a atenção dele? Com toda certeza pode saber que tem bruxismo, mesmo sem você ir em algum profissional para diagnosticar. Quais são os principais fatores que te levam a saber que tu pode ter um bruxismo? Dores de cabeça, é bem comum pessoas relatarem dores de cabeça recorrentes, uma fadiga nessa região do rosto, que é onde ficam os nossos músculos masseter, que é um dos principais responsáveis pela nossa mastigação. Ou nessa região aqui também de têmporas, que é outro músculo responsável também pela nossa mastigação. E aí ela vai perceber também uma sensibilidade maior nos seus dentes. Por quê? Porque aquela ranger de dentes vai desgastando aquele dente e deixando ele mais sensível. Então, assim, dá para você ir percebendo algumas coisas que te levam a entender que tem algo diferente ali. Além da sensibilidade, então, e dessas dores locais, há alguma alteração visual que no espelho ele consegue perceber o que, por exemplo? Com certeza. Ele vai perceber que os dentes eles vão ficando menor, né, devido ao desgaste. A gengiva também, ela vai meio que subindo, que a gente chama de retração gengival, ou seja, a raiz do dente vai começando a aparecer. Então, isso ali vai trazer a sensibilidade também. Então, assim, existem esses fatores visuais que vão levar o paciente a perceber essa mudança, né, principalmente na boca dele. Doutora, e assim, se a gente falar então de causas, que a gente imagina que às vezes de repente uma tensão ou durante a noite, uma noite que não é tão preparada, de repente um sono que não tem tanta qualidade, sim. Enfim, mas o que a gente precisa saber de causa? Por que pode acontecer? A gente tem isso bem definido, essas causas? Tem sim. Bem, as causas do bruxismo são as mais diversas. Existe desde o estresse, a ansiedade, que é muito falado, inclusive, geralmente as pessoas associam o bruxismo, mas é isso. Mas existem outras causas, que são fatores genéticos. A hereditariedade, ela é um dos fatores que leva a isso. Distúrbios neurológicos, a doença de Parkinson, por exemplo. Hoje em dia também a gente tem visto muito TEA, pessoas com o espectro autista. Muitos deles também relatam ter o bruxismo, a gente vê o desgaste ali. Dentre outros fatores como problemas respiratórios. Algumas pessoas que têm problemas respiratórios durante a noite, elas acabam tentando, meio que colocando esse bruxismo como um escape, digamos assim. É tão tal que pessoas que têm apneia do sono, elas têm muito bruxismo, justamente porque o corpo reage àquela falta de respiração com o bruxismo. É uma forma do corpo falar que está sofrendo. Assim, ansiedade, doutora Eduarda, assim, todo programa, acho que todo programa a gente fala disso aqui, né, de ansiedade, porque sempre tem alguma consequência. Sim. E hoje a sociedade a gente vive sobrecarregado de emoções, de cobranças, de projetos, enfim. Algumas pessoas que podem lidar melhor com determinadas situações, outras nem tanto, e nem sempre tem um controle absoluto de todo o estado emocional. Então, também levando ao bruxismo. Mas, além do estresse e da ansiedade ou das próprias características genéticas, tem alguma outra doença orgânica, física,
da boca, ou de repente da própria mandíbula, enfim, óssea, que também é uma causa e que de repente o tratamento aí seria mais fácil. Eu não vou nem falar de tratamento agora, mas a gente fala daqui a pouquinho, mas tem alguma causa que é muito mais definida e que uma intervenção primária minha ali eu consigo resolver definitivamente, ou a maioria das vezes vai ter esse lado emocional também? No caso, nesse processo falando do bruxismo? Do bruxismo. Tem alguma causa, de repente, uma causa óssea, Sim. de repente uma causa muscular que está levando a esse bruxismo, ou sempre a gente vai ter o componente emocional também? Nem sempre, como eu Nem falei, sempre. existem outros fatores também, né? No caso, até uma oclusão ruim, ela pode estar fazendo esse desgaste. É como se fosse, de fato, um estresse muscular. Então, necessariamente, não precisa ser esse fator, a ansiedade que vai levar a isso. Existem, sim, outros fatores que podem fazer que esses músculos, eles tenham uma tensão maior que vai levar a esse ranger, esse apertamento. E, de repente, então, uma correção anatômica, alguma Sim. coisa que pode aliviar também. Hoje a gente tem as placas miorrelaxantes, que elas servem justamente para ter esse relaxamento. Então, ela vai aliviar tanto a questão muscular, a questão de dores de cabeça, que é uma consequência, e a questão dentária também, né? Diagnóstico, ele é feito com exame físico só, dentro do consultório, ou muitas vezes a gente ainda precisa de algum exame de imagem para dar mais alguma informação? Como é que é feito o diagnóstico? Vamos lá. O diagnóstico, primariamente, de fato, é feito pelo dentista, né? Que é ele que vai ter mais acesso a essa região de boca, né? Cabeça e pescoço. Mas existe sim um exame que pode ser feito não com o intuito de diagnosticar o bruxismo, mas que serve, que é a polissonografia do sono, que ela é feita para a apneia do sono, mas como é feito todo um estudo e isso, dá para você diagnosticar o bruxismo. Mas assim, quero diagnosticar o bruxismo, o que eu vou fazer? A gente geralmente indica que procure o dentista, porque ele é o principal profissional que vai estar fazendo esse diagnóstico. É porque ele vai ver os sinais, né, que está levando aquela pessoa a ter aquele bruxismo. Aí, a partir daí, ele vai direcionar para um fisioterapeuta, né, que aí já entra na parte do tratamento, psicólogo, dependendo da causa. Como eu falei, tem muitos fatores que podem levar até esse bruxismo. E o tratamento também vai levar a uma equipe multidisciplinar. E de idade, tem alguma diferença de incidência? A gente tem, sei lá, pode acontecer em qualquer idade ou em determinada faixa etária? Pode acontecer em qualquer idade. Inclusive, hoje a gente recebe muitas crianças que têm o bruxismo. E aí os pais perguntam, nesse caso, eu vou fazer um tratamento com placa? E aí a gente costuma dizer, não, nesse caso a gente não indica. Até porque uma criança, ela tende a acessar esse bruxismo na adolescência. Né? Então, a gente não faz o tratamento e também tem toda a questão do desenvolvimento daquela criança. Se eu faço uma placa para aquela criança, eu vou conter o desenvolvimento dela. Então, eu não faço nenhum tipo de tratamento. Aguardo, vejo como essa criança vai responder de acordo com a idade e aí, a partir daí, a gente entra com o tratamento. Para a fase adulta, né, que a gente já não tem essa preocupação de desenvolvimento, e aí já vai ver os fatores que levou aquela pessoa a ter aquele bruxismo, aí sim eu vou entrar com um tratamento diferente. Qual a intenção do tratamento, da placa especificamente? Qual o efeito que ela vai fazer nessa condição? Ela de fato vai ser para amenizar os efeitos colaterais daquele bruxismo, os efeitos maléficos que ele vai fazer na pessoa. Que é, no caso, ele, como eu falei, ele vai ter um alívio, ele vai evitar que você desgaste seus dentes, vai evitar aquela tensão toda que gera dores de cabeça e tudo isso. Mas a placa, por si só, ela não vai ter um efeito de tratamento sozinho. Precisa de toda a equipe multidisciplinar ali tratando para que, de fato, tenha um tratamento eficiente. Normalmente, além do seu tratamento, qual o profissional que você também considera adjuvante e importante nesse processo? Pronto, eu sempre indico o fisioterapeuta, porque ele vai indicar exercícios para que a pessoa faça e diminua as dores, tudo isso. Além disso, eu sempre vejo, de fato, eu entro no histórico do paciente para entender o que você está passando, emoções, tudo isso. A gente tem também esse papel, né, de estudar um pouquinho da vida do paciente. E aí, a partir daí, eu vou entender, deixa eu ver, aqui tem um fator de ansiedade, um fator de estresse, então vamos lá, você já foi no psicólogo? Eu costumo indicar o psicólogo, o fisioterapeuta é indispensável também, e dependendo do caso, até o médico, como eu falei, existem os distúrbios neurológicos, que muitas vezes o médico precisa entrar nessa parte também. É isso que você falou, é importante. A gente também comenta muito aqui, doutora, que
hoje em dia, quando o paciente procura a gente, e normalmente, na odontologia eu acho que até procura com mais entusiasmo até, porque normalmente vai fazer um tratamento, mesmo que não seja tratar uma doença, mas de repente a parte estética, fazer uma correção. Sim. Então vai. Mas para o médico, muitas vezes, o paciente vai porque é necessário. Uhum. Ninguém quer ir no médico, né? E às vezes a gente insiste aqui no check-up, mas a gente percebe que quando o paciente vem fazer um check-up, especificamente na minha área, para fazer um check-up do coração, alguma coisa, já nas primeiras palavras, a gente percebe que essa conversa, essa consulta aqui, ela não vai muito para um lado de... a gente começa a imaginar que não vai ter doença do coração ali. Uhum. E que essa conversa ela vai para um lado emocional, a gente vai descobrir um pouco mais os hábitos, o estilo de vida, a situação familiar, a situação profissional. E ali a gente vai trabalhar dentro disso, né? Para que muitas vezes um sintoma, uma palpitação, uma aceleração, uma arritmia, uma dor mesmo, muitas vezes tem esse lado emocional. Sim. Então, dentro desse espectro também do bruxismo, eu acredito que você também trabalha muito com isso. Entende que essa pessoa é ansiosa na forma, muitas vezes, de se comportar, de falar, de piscar o olho ali, você vê, a gente vai ter que caminhar para isso aqui. Quando você identifica isso, já que isso também faz parte, é um componente importante da alteração e dessa condição, melhor falando, como é que você começa a ter os primeiros resultados? Essa pessoa ela começa a fazer um tratamento, começa a, de repente, ter alguma melhora, faz um tratamento com uma equipe multiprofissional, mas qual é a expectativa? Qual é o prognóstico do tratamento e o que é que a gente espera disso? Pronto, geralmente o que eu espero é realmente o cessar dos sintomas principais, porque geralmente, uma pessoa que é muito ansiosa, e eu já tratei diversos pacientes que na fala você conhece, a pessoa, à noite ela tá mandando mensagem, então assim, de fato você já percebe, essa pessoa tem um fator de ansiedade que está agravando o bruxismo. E aí, o que eu espero desse paciente? De fato, eu espero primeiro que ele queira o tratamento. Não tem como eu querer que ele faça, né? Porque quando a gente indica outro profissional, você tem que esperar a boa vontade do paciente também de ir lá, fazer o tratamento direitinho. Então, primeiro, que ele de fato faça o tratamento com aquele profissional indicado, geralmente psicólogo, como eu falei, o fisioterapeuta, e assim, que cessem aqueles sintomas. Geralmente, ele já muda até de humor. Tenho alguns pacientes que chegaram para mim com aquela ansiedade agravada, com dores de cabeça que estava até evitando que ele tivesse contato social, né, por todo aquele sofrimento. Uhum. E assim, quando ele começa o tratamento, muda até o aspecto visual da face do paciente. E aí ele começa a relatar que passou toda aquela sintomatologia, que ele está bem, que já não tem mais aquele estresse, aquela ansiedade toda. Sim. Então, assim, envolve tanto a parte física quanto a emocional, o bem-estar, né? Uhum. Que bom, doutora Eduarda, saber que hoje, assim, a gente diminui mitos, a gente conhece mais o problema especificamente e pode oferecer uma solução melhor. Doutora Eduarda, obrigado pela sua participação aqui no Vida Mais. Aqui a gente fala de saúde, de prevenção, mas a gente não quer falar só da parte ruim, que é a doença. Sim. A gente quer falar de prevenção também. E vocês na odontologia, a gente tem muitos temas que merecem ser falados. Então tenha também o nosso Vida Mais aqui como um espaço dentro da TV Piauiense para que a gente possa trazer esses temas relevantes. Obrigado e vai ser sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Foi um prazer fazer parte do programa. E assim, saber que a TV do Piauí está se preocupando com algo tão relevante, né? Que é a saúde no contexto geral. Eu agradeço muito pela oportunidade. A gente que agradece. Programa Vida Mais. Oferecimento. Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural. Edificando sonhos. Unimed Teresina. Cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.